Vou falar aí da Série B, que já teve o início da rodada ontem, né? Nessa quinta-feira a gente teve Chapecoense ganhando aí da equipe do Amazonas. Amazonas que já deu uma boa desgarrada aqui, né, dessa briga lá na parte de baixo, tem 39 pontos. Acho que a gente pode até citar o Amazonas como uma equipe que hoje não apresenta risco de queda. Tem aí 10 pontos de vantagem para o 17º colocado. Então, naquela conta, aquele número mágico de 45 pontos, faltam 6. Em 10 jogos, são uma vitória e 3 empates, né? 2 vitórias. Então, hoje, acho que o Amazonas é um time fora da zona de perigo. A Chapecoense, com esse resultado aí, dá uma escapada aqui, né, das equipes aqui da zona do rebaixamento. Mas, assim como eu vou mostrar daqui a pouco, eu vou armar uma planilha aqui para mostrar uma projeção, né, de pontuação das equipes. Hoje o Brusque aí, 28 jogos, 29 pontos. Paysandu, 30 pontos em 28 jogos. A projeção aí é mais ou menos o quê? Em 10 jogos que faltam, a gente tem, por exemplo, uma continha rápida, né? Aqui. A projeção aí de uma equipe como o Paysandu, por exemplo, que tem 30 pontos. Se ele fez 30 pontos em 28 jogos, tem uma média de 1,07 pontos por jogo. Multiplicando por 38, que é a rodada total, mantendo esse aproveitamento, a equipe do Paysandu faria 40 ou 41 pontos. 40,7 ali fazendo uma média, né? Mas arredondando seriam 41 pontos. Então, para esse aproveitamento atual das equipes, o 16º colocado tem 41 pontos aproximadamente, né? Então, olhando aqui para, por exemplo, o Amazonas com 39, mais uma vitória ele alcança 42. Então é irreal, né, a gente imaginar um Amazonas caindo. A não ser que perca todos os jogos ali, aconteça uma catástrofe aí para a equipe do Amazonas cair. A Chapecoense, com 34 pontos, está perto também daquele número mágico, né? Faltam 9 jogos apenas para a Chapecoense, beleza. Mas o time da Chape, com 34 pontos, 5 pontos à frente da zona do rebaixamento, né? Mais uns pontinhos ali, acho que Chapecoense tá tranquila. Não tá ainda salva a Chapecoense, obviamente, mas com essa pontuação agora, dá uma respirada boa, né? Cria uma gordurinha em relação à luta contra o rebaixamento. E hoje a gente já tem Ceará e Brusque. E aí vamos falar aí sobre os palpites também, né? Ceará e Brusque, acho que hoje dá vozão, né? Hoje o time do Ceará precisa se aproveitar porque joga contra um time da zona do rebaixamento, que é o Brusque. Então é assim, um time como o Ceará que quer brigar pelo acesso, o Ceará tá 4 pontos do G4, então é um time que vislumbra esse G4. É um time que não pode, principalmente jogando em casa, perder pontos para times da zona do rebaixamento. Não pode, sob hipótese alguma, empatar esse jogo sequer. Tem que ganhar, né? Um empate já é um mau resultado para a equipe do Ceará. Tem que ganhar esse jogo, vindo para 45 pontos, e aí ver como é que os outros resultados vão influenciar na tabela de classificação. Mas o Ceará precisa dessa vitória, precisa desse resultado para chegar aqui perto do Mirassol, né? E voltar à briga efetivamente. Então, na torcida aí pelo Ceará, e o jogo de hoje, importantíssimo, né? Coritiba e Goiás, o jogo de dois times ali do meio da tabela. O Goiás, um time que povoa esse meio da tabela há mais tempo, contra um Coritiba que tá mais ou menos uma gangorra ali, né? O time do Coritiba chegou a figurar lá perto da zona do rebaixamento, mas depois deu uma arrancada. Aí quando engatou uma boa fase, começou a perder, caiu alguns jogos aí. Mas é um time que tá naqueles altos e baixos da temporada. Então, difícil até palpitar, mas na casa do Coritiba eu vou de coxa hoje. Acho que o Coritiba apresentou lampejos de melhor futebol do que o Goiás, digamos assim. Tá? O Goiás é um time que é aquele time regular. Não é nem um timaço, nem um time ruim. E sempre tá naquela mesma média de apresentação, tá ligado? O Coritiba é um time que tá jogando muito, daqui a pouco tá jogando nada, né? Então, acho que até por isso eu acho que o Coritiba nesse jogo pode fazer a diferença de ganhar essa partida do Goiás. Então, vou de Coritiba.
Paysandu e Ituano, pô, eu sou mais Ituano nesse jogo. Eu acho que dá Ituano. Porque o Paysandu, já vi alguns jogos aí da equipe do Paysandu, não é um time que me enche os olhos. E o Ituano é um time que vem reagindo na classificação, vem evoluindo na tabela. Então pode ser que embace aí para o Paysandu, né? Mas o Paysandu jogando em casa contra um adversário direto, não pode perder ponto nesse jogo, né? O Paysandu precisa ganhar, é um jogo chave para o Paysandu. Mas eu não acho que vai ter força para isso não. No máximo um empate aqui, tá ligado? Valber participando aqui pelo chat da Twitch. Tamo junto, Valber. Bom dia, grande Bruno. Bom dia, meu querido. Lembrando, tá, galera? Temos o chat no YouTube aqui, que quando eu consigo destacar o comentário de cada um desses, né? Então, por exemplo, tem um comentário do Cleiton falando aqui do time do Ceará. Então, esses são o chat do YouTube. Aqui do lado, como tá aqui assim, ó, o nome do Valber aqui aparecendo, é o chat da Twitch, que é onde a gente faz também nossas lives de maneira simultânea, tá? Aproveitando pra galera, você que tá assistindo no canal de cortes, dá o like, se inscreve aqui e acompanha nossas lives lá também no canal Espaço da Bola, hein? Não se esquece, acompanha a gente lá que estamos sempre debatendo sobre os jogos, beleza? Então vamos lá, voltando, né? Nesse jogo aqui o Paysandu enfrenta aí a equipe do Ituano e eu acho que no máximo dá um empate aí. Ou o Ituano, eu acho que até o Ituano é um time que tá se recuperando aí nesse segundo turno principalmente, e é um time que vai brigar aí pra sair da zona de rebaixamento. É um duelo direto aqui, né? O Ituano ganhando, pode até sair da zona, dependendo do resultado do Brusque, né? Do resultado do Brusque e do Botafogo também, porque se o Botafogo perde e o Ituano ganha, passa até o próprio Botafogo. Então tem aí alguns resultados para torcer para poder sair da zona de rebaixamento nessa rodada a equipe do Ituano. Vila Nova e Botafogo. Vila Nova, time de G4, Botafogo, time que tá aqui, né, perto do Z4. Então é aquilo que eu falei. Um time que tá no topo da tabela, como o Vila Nova, que sai do G4, mas que tá a um ponto, quer brigar para subir, não pode perder ponto para time que briga contra o rebaixamento, principalmente jogando em casa. Então nesse jogo também eu acho que vai dar Vila. Santos e Operário. Santos, time vice-líder do campeonato, e o Operário, time lá da parte de baixo lá da tabela. Então acho que dá Santos nesse jogo. Não é nem parte de baixo da tabela, né? É meieiro de tabela aqui o Operário, 39 pontos. Com um jogo a menos ainda mais, né? Então acho que aqui dá Santos mesmo assim. E o Operário, time já tá ali, acho que não vai ser aquele time que vai brigar efetivamente pelo acesso, e também não cai. CRB e América. Uma fase horripilante da equipe do CRB. Eu acho Tommy. Rivalidade, clubismo à parte, né? Mas vamos lá, o CRB joga contra a equipe do América. O América também quer brigar para subir, né? Tá a 2 pontos apenas do G4. Joga fora de casa contra um time que tá na zona do rebaixamento, que é o penúltimo colocado, e que corre o risco de, nessa rodada de novo, ir para a lanterna. Pode também, claro, tentar diminuir o prejuízo. Nessa rodada o CRB ainda não sai da zona do rebaixamento, porque se ganhar e for a 30 pontos, ultrapassaria Paysandu, Brusque e Ituano, né? Mas se lembrem que o Paysandu joga com o Ituano, então pelo menos um dos dois vai pontuar. Se o Paysandu ganhar ou empatar, já vai para mais de 30 pontos, então o CRB não ultrapassaria. E se o Ituano ganhar, vai para 31, aí o CRB também não ultrapassaria, certo? Então nessa rodada não tem como o CRB sair da zona do rebaixamento, tá? Mas pode assumir a lanterna. Se perder o seu jogo e o Guarani ganhar, o CRB vai pra lanterna. Mas eu não acho que vai acontecer. Eu acho que esse jogo aqui dá empate. A fase do CRB não é boa, mas o América é um time que empata muito também. Então, pra mim, esse jogo tem uma cara de empate. Mirassol e Sport, duelo direto, né, entre o terceiro e quarto colocado, na casa do Mirassol. E, velho, sinceramente, nesse jogo, eu não tô com bons olhos aí pra equipe do Sport, não. Perdão a torcida do Leão aí, velho, mas esse jogo aí tá com cara de Mirassol, sabe? O Sport é um time que ele é inconsistente, cara. É inconsistente, ele faz um grande jogo, às vezes, tipo, faz um bom jogo e ganha. Às vezes faz um bom jogo, mas não é efetivo e não ganha, sabe?
Assim, a chegada do Pepa eu acho que trouxe um pouco mais de estabilidade para a equipe, né? Um pouco mais de vontade dentro dos jogos. A gente vê o time do Sport querendo, mas às vezes falta a precisão para acertar as jogadas. Nesse jogo aí, velho, Mirassol voltou ao G4, né? Eu acho que dá Mirassol nessa partida. Jogando na casa deles, né? O Sport às vezes quando sai para jogar fora tem dificuldades. Então, acho que nesse jogo aí vai dar Mirassol, né, velho? Tô torcendo pelo Sport, claro, mas acho que dá Mirassol nesse jogo. Novo Horizontino e Ponte Preta. Aqui é Novo Horizontino, né? Seco. Guarani e Avaí. Pô, o Avaí também é um time que às vezes... aquele time, como eu falei, do Coritiba, né? Que apresenta lampejos de bom futebol. Joga bem numa partida, às vezes joga mal e tal. Mas jogando contra o Guarani... Cara, o Guarani... é um time que melhorou muito o seu aproveitamento. Era um time péssimo. Fez um primeiro turno tão horrível que, mesmo com um segundo turno de G4, o time do Guarani ainda é o último colocado. Né? Então, assim, é um time que melhorou muito nesse segundo turno, mas que, nesse jogo aqui, velho, principalmente dentro de casa, né? Dentro de casa o aproveitamento do Guarani tá muito bom, então isso pesa. Né? Eu acho que... Pô, complicado, né? Mas eu vou de Guarani. Vou de Guarani jogando dentro de casa. Vou de Guarani. Principalmente depois de melhorar um pouco aí o seu aproveitamento, né? Mas enfim, aqui são palpites, tá? Tô aqui pra arriscar mesmo. Mas não tô fazendo alguns comentários aqui pra tentar justificar minhas escolhas, né? Mas é puramente palpite. Futebol, tudo pode acontecer.